Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma explanação visual nossa. Hoje a gente vai falar sobre como transformar aquelas linhas básicas e sem graça do CAD em blocos elétricos super inteligentes. Pensemos no trabalho de desenhar o mesmo símbolo na mão 500 vezes num único projeto. Além de ser super cansativo, é um ralo de tempo colossal. Então, vamos mergulhar em um passo a passo para resolver isso de vez, pegando formas geométricas simples e transformando-as em componentes dinâmicos, cheios de dados e prontos para facilitar a vida de quem projeta. Nossa pauta de hoje é bem direta e dividida em 5 partes. 1. Introdução aos blocos CAD. 2. Criando um ponto de luz. 3. Definindo atributos de texto. 4. Interruptores e tomadas. E 5. Inserindo blocos nas plantas. Vamos começar pela seção 1, Introdução aos blocos CAD. Esse é literalmente o alicerce de todo o fluxo de trabalho. Antes de sequer traçar a primeira linha, a gente precisa entender o conceito central que separa um desenho amador de um profissional, o famoso atributo de bloco. Mas o que é isso, afinal? Bom, não é só um texto estático, é uma etiqueta inteligente, um metadado que fica amarrado à geometria. Pensemos na potência de uma lâmpada ou no número de um circuito. Com os atributos, esses dados podem ser preenchidos e alterados dinamicamente sempre que o bloco for inserido. É isso que dá vida a uma forma geométrica inerte, transformando-a num ponto de dados totalmente personalizável. Avançando para a seção 2, criando um ponto de luz. É aqui que começamos a construir a fundação do nosso símbolo mais complexo. Todo o processo de criação de um símbolo profissional começa pela geometria bruta. Para chegar num resultado perfeitamente simétrico, a grande sacada é ativar os recursos de snaps de objeto, especificamente para capturar a localização dos quadrantes. A gente desenha um círculo e usa esses snaps para cruzar linhas exatamente nos pontos centrais e divisórios. O resultado, uma divisão milimétrica. Fica sendo um círculo dividido em 3 seções perfeitas que, logo logo, vão abrigar informações super importantes sobre a instalação. E isso nos leva à seção 3, definindo atributos de texto. Aqui a coisa fica interessante, porque é onde a mágica da automação do software realmente acontece. Quando a gente executa o comando para definir os atributos, abre-se uma janela que exige algumas entradas específicas. A lógica é super simples. A etiqueta a gente define como POT, criando meio que uma identidade no sistema. O prompt é a perguntinha que o software vai fazer lá na frente, tipo, informe o número de lâmpadas X potência, e dá até para deixar um valor padrão inserido, como 2x sem W. Outro detalhe crucial é a justificação do texto, que precisa estar cravada como médio centro, com altura de 8. É isso que garante que, não importa o que for digitado depois, o texto vai ficar centralizado lindamente dentro daquele círculo. Bom, uma vez definidos, esses atributos precisam de um lar, certo? Essas etiquetas recém-criadas, incluindo POT para potência e o CKIN para circuito interruptor, vêm para o espaço de trabalho. Com muito cuidado com as proporções, a gente arrasta e posiciona tudo exatamente dentro dos quadrantes daquele círculo que dividimos agora há pouco. Pode até parecer meio bagunçado agora com essas letras soltas, mas, na real, elas são apenas espaços reservados esperando para receber informação final. O próximo passo consolida todo esse esforço. Rodando o comando Criar Bloco, aparece aquela janela clássica e fundamental. É aqui que nosso conjunto de linhas e atributos ganha um nome oficial de ponto iluminação no teto. A gente também adiciona uma descrição detalhada da função. E cá entre nós, esse é um hábito maravilhoso que salva horas de trabalho quando equipes inteiras usam a mesma biblioteca. Ah, e tem um detalhe técnico importantíssimo. A opção especificar na tela para o ponto base precisa estar marcada. Assim dá para escolher exatamente por onde o cursor vai segurar o bloco na hora da inserção. Controle absoluto. Essa evolução visualiza muito bem o poder do processo. De um lado, a geometria crua, apenas linhas. Do outro, depois de virar um bloco e receber os dados, temos um símbolo elétrico super comunicativo e padronizado. Ele já mostra de cara a potência de 2 por 100 watts, o circuito 1 e o comando pelo interruptor A. Ou seja, o que eram só arcos e retas virou uma peça modular inteligentíssima. Passando agora para a seção 4, interruptores e tomadas. Depois de dominar o ponto de luz, essa parte fica bem mais rápida e super repetível. A base do processo é exatamente a mesma. Para fazer o símbolo de um interruptor simples, a gente só precisa das ferramentas mais fundamentais de desenho, tipo o círculo com centro e diâmetro, junto com umas linhas guia. O segredo está nas dimensões exatas. Um deslocamento de 10 unidades aqui, uma marcação de 7 unidades ali. A precisão continua sendo a chave de tudo, mesmo nesses elementos super minimalistas.
E aí, usando o mesmo comando de bloco de antes, essa forma pequenininha se transforma na hora. A representação final já traz as anotações 1 e A. Com isso, qualquer profissional que bateu o olho na planta vai sacar imediatamente que se trata do interruptor de comando A, alimentado pelo circuito 1. Para criar uma tomada, o fluxo muda um pouquinho, mas é tão eficiente quanto. Tudo começa chamando a ferramenta de polígono e escolhendo 3 lados para fazer um triângulo. Com um simples clique do botão esquerdo, a forma base é ancorada. Na sequência, um comando rápido de linha fecha o visual. São 3 passos que levam literalmente uns 5 segundos para fazer. Se bobear, é mais rápido desenhar a tomada no software do que plugar o carregador nela no escuro. Mais uma vez, a mágica acontece. Aquele triângulo rudimentar com uma linha no meio se converte perfeitamente em blocos de informação com propósitos bem definidos. E a diferença pode ser sutil, mas é vital. Por exemplo, uma tomada de uso geral a 30 centímetros do piso vai mostrar só o circuito 1. Mas, se pegarmos esse mesmo desenho básico e colocarmos um atributo extra de 300 VA, pronto, virou uma tomada de uso específico com a própria demanda de carga dela. É um nível de flexibilidade fantástico. E assim, chegamos à seção 5, inserindo blocos nas plantas, que é exatamente onde a gente junta todo esse trabalho numa coisa só. Para fazer isso, o comando inserir bloco é nosso melhor amigo. Ao abrir a janela, é só escolher na lista suspensa aquele ponto de iluminação que foi criado antes. Mas a cereja do bolo para um posicionamento ágil está nas caixas de seleção. Deixando marcadas as opções especificar na tela, tanto para o ponto de inserção quanto para a rotação, o bloco simplesmente obedece a cada movimento do cursor na tela. É um fluxo de trabalho super fluido. E na prática, isso é fenomenal. Na hora de colocar a luminária dentro do ambiente, a gente não precisa fazer conta ou desenhar a linha auxiliar para achar o meio do teto. É só usar a genialidade dos snaps de ponto médio, que são aqueles triângulos verdes marcando as paredes opostas. O software cruza as referências e crava a luminária no centro exato da sala de forma automática. O encaixe perfeito numa fração de segundo. Finalmente, contemplamos o cenário completo. Ver esse layout montado prova de forma irrefutável o quão poderoso é trabalhar de forma modular. O ponto de luz central de 60 watts do circuito 2 está ali, alinhado perfeitamente. No canto inferior, temos o interruptor do circuito 1, pronto junto à entrada. E no canto superior, a tomada específica completa a rede do ambiente. Está tudo limpo, legível, exato tecnicamente. E o principal, se precisar alterar qualquer uma dessas informações, são só 2 cliques. Zero necessidade de redesenhar absolutamente nada. O que nos faz pensar no impacto disso tudo? Se a definição de apenas 3 bloquinhos inteligentes consegue economizar tanta dor de cabeça e tanto desenho manual repetitivo para uma sala, é de se imaginar o tempo ganho multiplicando isso para um grande projeto de edifício comercial, não é mesmo? São centenas de horas poupadas. Dominar os blocos com atributos não é só um atalho legal de software, é uma virada de chave gigantesca em como a gente administra dados na engenharia. Fica aí a reflexão final. Até onde a automação desses fluxos pode levar nossa produtividade no futuro? Vale muito a pena pensar sobre isso.